Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quis fazer algo diferente, uma live diferente. Isso mesmo. Hoje eu quis convidar você para estar na minha casa para um papo, uma conversa comigo. E aí eu trouxe uma xícara de chá e um bolo de fubá com goiabada para conversar com você, para conversar como se você estivesse hoje dentro da minha casa. Essa live é para falar da minha história na confeitaria. Olha lá, o pessoal já está entrando. Boa tarde, Gilmar. Olha lá, ela já entrou. Boa tarde, seja bem-vinda. A nossa live de hoje é para bater um papo. É para a gente conversar com uma amiga íntima. Hoje eu quero falar para você da minha história, como começou dentro da confeitaria, porque nem sempre foi fácil e nunca vai ser, mas vai ser doce. Por que doce? Por causa dos bolos, sobremesas, pudins, né, que nos traz um ensinamento para recomeçar com fé e coragem. E não vai ser diferente a minha história de muitas mães, mulheres que vivem o dia a dia e que querem descobrir através de uma xícara de chá ou de café e um bolo quentinho, como ter coragem para crescer, para construir uma história nova. E aí, olha lá, o pessoal tá entrando. Boa tarde, Érica, minha prima, gente. Lá do Pernambuco, boa tarde, Érica. Que delícia, gente, ter vocês aqui para esse bate-papo, né? Esse papo de que vocês vão ouvir um pouco de como começou a minha história, né? E eu começo falando para você que a minha história na confeitaria, ela começa quando eu decidi ser mãe. Exatamente isso. Em 2017, eu trabalhava em uma empresa, né? Eu era CLT e eu trabalhava como gerente de recursos humanos de um grupo de uma empresa. Amava trabalhar lá. E aí eu decidi no final de 2017, meio de 2017, ser mãe. Decidi que eu e o meu esposo queríamos ter um filho, né? Ou uma filha, a qual o Senhor preparasse. Então, em 2017, veio esse desejo, essa vontade, e eu sabia que na empresa a qual eu trabalhava, olha lá, ó, o pessoal tá mandando aqui, ó, boa tarde, me saudade, seus doces, Dai, que saudade, querida, obrigada, gente, que delícia ter vocês hoje aqui, nessa live, nesse papo, nessa conversa da minha história dentro da confeitaria e convidando vocês, né, para tomar um café, tomar um chá. E aí dentro desse ano de 2017, eu decidi, eu e o meu esposo, né, a gente ser pais, né, e só que dentro da área que eu trabalhava, eu era, como eu falei, gerente de recursos humanos e eu já estava na empresa há alguns anos, mas dentro da empresa eu não poderia ser mãe, porque eu era o braço direito do meu patrão. Então ele não aceitava.
Então, dentro disso, em 2018, eu tomei a decisão de sair da empresa para me tornar mãe. Dentro desse processo, não foi fácil, porque eu era formada, né? Eu sou formada em recursos humanos, eu tenho pós-graduação, MBA dentro da minha área. E quando você pensa em ser mãe e abrir mão da empresa a qual você trabalha, que você é formada, que você estudou a vida inteira para viver nessa formação, e você abrir mão para ser mãe, viver um sonho que você tanto quis, porque eu queria ser mãe, mas eu não estava apta a continuar na empresa. Então pesa dentro da balança o desejo de ser mãe e o desejo de continuar a carreira a qual você escolheu para sua vida, né? E para mim foi muito difícil, porque eu era, além de ser gerente de recursos humanos, eu era uma pessoa muito bem sucedida na minha área, né? Que estudava, que sempre estava me atualizando. Então, eu acabei tendo que pedir para a empresa, né, para sair, para viver esse sonho, né, de ser mãe. Em 2018, eu trabalhei nessa empresa até maio, né, quase final de abril para maio de 2018. E dentro desse mesmo ano de 2018, quando foi em outubro, eu descobri que eu estava grávida, né? Eu estava grávida e foi uma alegria, foi uma felicidade saber, né, dessa gestação tão sonhada, tão desejada, né? Naquele ano, no ano de 2017 para o ano de 2018. E nasceu o Matheus, né? O Matheus, ele veio em junho de 2019. Quando o meu filho nasceu, antes, né, do meu filho nascer, na verdade, eu já estava me questionando, eu já estava me perguntando o que eu faria, porque eu não queria mais voltar para o CLT. Eu queria ver meu filho crescer, eu queria poder ouvir a primeira palavra, eu queria poder ver ele engatinhar, eu queria ter, né, essa liberdade de estar com ele ao mesmo tempo que eu estivesse trabalhando. E eu sei que quando nós trabalhamos numa empresa, né, indiferente da área, nós temos que vestir a camisa da empresa. E como seria essa responsabilidade eu tendo meu filho pequeno, né, dentro da empresa? Porque a gente sabe, a criança pequena, ela tem que passar no pediatra sempre, ela tem que estar ali sempre tendo uma atenção mais acolhedora, mais atenta ao filho quando ele é pequeno. E aí eu falo para você que quando eu estava gestante, eu comecei, né, a falar com Deus que eu não queria mais voltar para o CLT, né, que eu queria algo novo, algo que eu conseguisse trabalhar de casa e cuidar e ver o meu filho crescer, né, dentro de casa com ele. Então eu comecei, eu sabia que eu precisava, né, ter uma liberdade financeira, porque você, né, quando a gente trabalha a vida inteira, né, essa é a verdade, quando a gente trabalha a vida inteira, como que a gente fica em casa?
né? Sem ter uma liberdade financeira, sem ter o seu próprio dinheiro. Olha lá, o pessoal tá entrando. Boa tarde! Ó, o estúdio da Kelly Maria tá entrando. E aí, eu falo pra você que eu precisava ajudar a minha casa, mas eu precisava ter a minha liberdade financeira dentro de casa. Olha lá, ó, a Kelly tá colocando aqui que tá amando os conteúdos. Obrigada, Kelly, isso é ótimo. Muito obrigada por esse carinho, por colocar aqui. Pra mim é ótimo eu saber isso. E aí eu falo pra você que eu queria fazer parte da educação do meu filho, né? Ver ele crescer, mas não queria voltar para o CLT. Então, eu queria ter esse privilégio, né? De ver o meu filho crescer. Então, foi aí que eu decidi, através das orações, né? Buscar em Deus uma resposta, né? Uma resposta, uma estratégia para poder cuidar do meu filho e para poder trabalhar de casa, cuidar de casa, né? E eu posso falar para você que a gente fica ansiosa, fica preocupada. E aí o meu filho nasceu. Ele nasceu em junho de 2019, né? Ele veio, aquele amor, aquele carinho, que só a gente que é mãe sabe, né? E o coração fica apertado porque você não quer voltar para o CLT, e foi dessa forma. Então, assim que meu filho nasceu, eu continuei orando, eu fiquei aí ainda uns 5 meses buscando resposta em oração, e o meu filho, quando fez 5 meses, Deus nos deu a direção, me deu a direção que seria confeitaria. Então eu entrei em contato com algumas amigas. Por quê, Michele? Porque eu entendi, eu aprendi a minha vida inteira que ninguém faz nada sozinho. Eu fui atrás de amigas, de colegas, de dicas. Por quê? Porque eu não era tão boa fazendo doce, mas eu era muito boa fazendo aquela comida do dia a dia. As pessoas que comiam na minha casa, elas falavam para mim assim: nossa, Michele, que comida maravilhosa, que delícia! E foi exatamente assim que Deus me deu a direção. Eu fazendo a comida, eu lembrando, orando, Deus me trouxe a lembrança do que as pessoas falavam da minha comida. E eu falei: mas Deus, eu não sou boa fazendo bolo. Gente, o que eu já estraguei de massa, de pudim. E hoje você olhar, eu produzindo, eu vendendo sobremesas na rua, na feira. Eu já tive quiosque, eu já tive casa, confeitaria. E aí eu falo pra você que esses doces, jamais a Michele, né, aquela mulher que era formada, que só trabalhava em empresas, jamais fazia um bolo, uma sobremesa gostosa. Então você consegue entender que Deus, quando Ele te coloca num caminho, Ele não só te coloca nesse caminho, mas Ele te dá dons, Ele te prepara. Então você pode estar olhando para você e falando: não, mas eu não consigo. Não, Michele, um bolo fofinho, nunca. Se for para você entrar neste caminho e Deus abençoar, as coisas acontecem. É claro que algumas coisas dão erradas, outras dão certos, outras você precisa ter um pouco mais de paciência, mas acontece. Ó, a Kelly Maria tá falando, olha, é simplesmente maravilhoso. Tá falando dos meus doces, olha que delícia. Olha que delícia. E é exatamente isso, as pessoas que comem as minhas sobremesas, ó, a Gabriela entrou,
as pessoas que comem a minha sobremesa, elas sempre elogiam, né? Graças a Deus. Então, o que eu falo para você? Que ninguém faz nada sozinho. Quando eu vim para a confeitaria, a Gabriela, ó, gente, a Gabriela é uma das minhas primeiras clientes também. Ela sabe disso. Eu colocava o meu filho no... Como fala? Agora eu esqueci o nome. No canguru. Obrigada, Júnior. No canguru. E eu saía com as sacolas para vender de loja em loja, né? Ele tinha 5 meses e aí com 6 meses a minha sogra começou a me ajudar cuidando dele para eu poder sair, produzir, vender, ir no mercado, né? Então o que eu falo para você é que muita gente me ajudou, né? Com dicas, com informações. E eu posso falar para você que primeiramente foi a mão de Deus. Mas se eu não tivesse pessoas para me instruir, para me dar dicas, ou para falar para mim assim, olha, deu errado, como que eu faço? E é isso, nós sabemos que muitas pessoas precisam, né, para construir uma história de outras pessoas para ajudarem. Ó, a Gabriela tá falando, sim, verdade. Meu, eu amo o bolo de cenoura favorito do Lucas. É verdade, gente. O marido dela ama o bolo de cenoura que eu faço, gente. É verdade. Gabi, é verdade. Olha, e fora que ela é minha cliente, assim, sempre que eu passo no salão de beleza, né, que ela trabalha, eles sempre estão comprando, sempre estão... falando para os clientes, né, das delícias que eu vendo. Então, gente, para vocês entenderem, a história, ela não começa do nada, né? O Senhor, ele constrói a história com a gente, né? A minha história, ela foi construída há quase 6 anos atrás, não é hoje. Não é agora, né? Às vezes vocês estão me vendo aqui no Instagram agora e falando assim, nossa, Michele, né? Então assim, hoje eu posso falar que esse ano de 2025, ele já vai fazer 6 anos que existe o Doces da Mi Félix, né? Que eu trabalho na confeitaria, onde eu aprendi a vender doces, porque o ramo que eu sou formada, eu não vendia, né? Eu sou formada, como eu falei, em humanas, eu aprendi a vender através dos doces, né? Eu assumi o meu talento através daquilo que Deus colocou na minha vida, né? Essa paixão, ela se transformou em um sustento, em uma liberdade, em um impacto de vida. Eu posso falar para você que eu percebi que a minha jornada, ela é não só minha, mas ela é um exemplo de servir as outras pessoas, né? E você pode achar que não, mas a confeitaria, ela é isso. Ela é sobre servir ao outro. É você fazer algo com amor, com carinho, com cuidado, para que outras pessoas, elas possam não só comer, mas elas possam aprender através da confeitaria. Então eu entendi que eu posso ensinar mulheres a ganhar dinheiro através da confeitaria, mas mostrando que é possível empreender com fé, com coragem, com autenticidade. E aí eu falo para você que, Michele, mas será que dá certo? Eu tenho medo, né? Eu tenho medo que não dê certo. Gente, eu comecei com medo mesmo. E eu continuo, muitas das vezes, com medo do novo. Você acha que para mim é fácil estar aqui falando para você sobre o meu bolo, sobre as minhas experiências, a vergonha, né?
E isso faz parte. Eu ainda tenho medo, ainda tenho vergonha, às vezes eu saio para vender e eu vejo que tem aquele, às vezes eu entro numa loja, tem aquele monte de homem e eu fico, mas aí eu vou, e eu vou com medo mesmo. Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Olha, eu tenho aqui docinhos, sobremesas, eu também vendo lanche, gente, eu tenho lanche natural, ó lá, ó, o pessoal... Kelly também tá falando, acompanhei desde o começo. Gente, a Kelly acompanhou desde o começo, ela tava dentro, né? A Kelly, ela me ajudou muitas das vezes, né, a fazer recheios, a vender bolos e sobremesas, porque ela também já vendeu bolos e sobremesas, os doces da Mi. Gente, eu já tive quiosque, né, dentro de um atacadista, o Roldão, muito conhecido aqui em São Paulo, né? Eu saí do quiosque, eu tive também uma casa confeitaria, a qual a gente trabalhava dessa casa e fazia entregas. E tudo bem, saí da casa confeitaria, voltei para minha casa, hoje eu trabalho dentro do meu apartamento, né? Todos os bolos, sobremesas, doces que saem para vender na rua, que eu entrego para o vizinho, que tem gente de longe que vem buscar, ele sai do meu apartamento. Ele sai da minha casa, do conforto da minha casa. E eu posso falar para você que eu não só vi e vejo meu filho crescendo, mas eu faço parte, né, da vida do meu filho. Sim, eu que levo ele para a escola, o meu marido busca. Esses dias eu que estou buscando porque o meu marido está dobrando na empresa. Então eu posso falar para você, as viagens, gente, eu saio de férias, quando meu marido sai de férias, eu não preciso pedir para outras pessoas para agendar as minhas férias, sabe? No dia que meu filho não está bem de saúde, eu não preciso falar para a empresa, olha, empresa, né, o meu filho está doente, hoje eu não vou poder ir. Então, eu falo para você que, graças a Deus, são 6 anos vendo meu filho crescer, participando com ele do dia a dia. Não é só a casa, cuidar da casa, eu vou no médico, eu viajo, sabe? Eu tenho amigas que me ligam e falam assim, ô amiga, vamos jantar, vamos almoçar em algum lugar, né? Vamos fazer algo diferente. E aí eu falo para você, eu posso ir sem precisar, né, falar para o meu patrão, falar para alguém. Então, você que quer uma renda extra, você que quer um fixo, eu tô aqui. Eu tô aqui para te ensinar através da minha história, te ensinar tudo que eu aprendi e que eu tenho aprendido, porque aprendizado é todos os dias. Olha lá, ó, entrou, ó, a Fabi entrou a Cris, a Cristiana. Olha lá, boa tarde, pessoal, boa tarde. Tô convidando aqui a todos para tomar um café, para ouvir a minha história, como começou dentro da confeitaria, né? E aí eu posso falar para você que o que me fez escolher dentro da confeitaria, na verdade, não fui eu. Foi através de uma oração e que Deus me trouxe a lembrança que eu cozinhava muito bem. E ali foi com muita oração, como é todos os dias, apresentando ao Senhor o meu melhor, fazendo o meu melhor. E aí eu posso falar para você que eu nem sabia o que era fouet. Gente, você fala assim, mas Michele, pois é, porque a área que eu trabalhava não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Então, quando eu vim para a confeitaria, eu nem imaginava,
o que era um fouet, né? O que era uma colherzinha de medida, sabe aquelas colherzinhas que a gente tem de medida? Eu nem imaginava como usar. Então, assim, o que eu falo para você hoje é que não vai ser fácil. Se você acha que não só vir para a confeitaria, mas para qualquer ambiente, que vai ser fácil, que vai ser rápido, que você vai crescer do dia para a noite, não. Olha lá, ó, o pessoal tá colocando, ó, uma pergunta. Uma pergunta. Você vai estar disponibilizando cursos e e-books para venda? Para podermos entrar na área de empreendedorismo? Vou sim, Kelly. Já estamos preparando tudo. Estamos preparando já e-books, cursos. Gente, eu vou estar lançando agora em novembro o meu curso de sobremesas para o Natal, para você já começar a fazer a sua renda no Natal. Sim, claro. Michele, eu comprei agora em novembro. Eu já posso fazer? Pode, você já pode colocar em prática, você já pode fazer. A gente está trabalhando, está deixando a equipe tá deixando tudo organizado para a gente poder já fazer esse lançamento para vocês, né, do curso, do e-book. E aí eu vou estar compartilhando com vocês aqui no Instagram, no YouTube também. Gente, me segue lá no YouTube, Doces da Mi Félix. Além disso, eu quero falar para você que às vezes você vai achar que o seu primeiro bolo, que a sua primeira receita, ela vai sair maravilhosa, vai sair linda. O meu não saiu tão perfeito assim, mas saiu muito bom. E aí eu fui me aprimorando. E, gente, eu posso falar para você que aprender dentro da confeitaria é você errar, é você acertar, é você entender o seu cliente, é você saber precificar, mas principalmente é você ter a paciência. Por quê? Porque primeiro você vai no mercado, faz a compra, depois você chega em casa, você produz o dia todo e depois você lança para vender. Então, existe, né? Olha lá, o pessoal tá entrando, a Duda entrou também. Ó, estão respondendo aqui, perfeito, amei, vou estar acompanhando para não perder nenhum detalhe. É isso mesmo. Gente, tem alguma dúvida, me manda no direct, fala comigo, eu estou aqui. Além de contar a minha história, de mostrar para você que o Doces da Mi Félix não começou ontem, já vai fazer 6 anos, né? E como foi essa trajetória através da vida do meu filho, né? Que fez eu sair da minha área de formação para começar na confeitaria. Eu posso falar para você que confeitaria, ela vai ser 20%, 80% é fé. Eu falo para você porque todos os dias eu produzo e eu oro e o Senhor prepara as pessoas para comprar. Então eu posso falar para você que se você tá achando, né, que é só confeitaria, não é. Você precisa ter fé. E a palavra vai falar para mim, para você, em Hebreus capítulo 11, verso 1, que vai definir fé como um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se eu olhar para Michele lá atrás, que começou, né, os doces da Mi, eu jamais imaginei que eu estaria aqui fazendo uma live. Jamais. Eu jamais imaginaria que eu teria um quiosque, uma casa confeitaria.
e muitas experiências e histórias para contar. Então, eu posso falar para você que é 80% fé, 20% é confeitaria. 20% você vai lá e aprende e coloca na prática. Mas se você não tiver coragem, se você não tiver fé para você conseguir transformar isso em realidade, as coisas não vão acontecer. Então, lembrando você que a coragem, ela também é um ingrediente dentro da confeitaria. Ela é um ingrediente que vai transformar o seu sonho em realidade junto com a fé. Meninas, muito obrigada por entrarem nessa live. Eu amei ter vocês aqui, todo mundo que entrou, que participou. Me segue no YouTube, Doces da Mi Félix, tá? E um ótimo café da tarde para vocês. Obrigada, me manda no direct dúvidas que vocês tiverem, informações que vocês quiserem. Eu estarei lá compartilhando com muito amor, com muito carinho. Beijo, fiquem com Deus. Até mais!